Irmãos, dando então início aqui ao nosso estudo de sexta-feira, a qual nós estamos estudando sobre a família, né? O tema do mês de maio e do mês de junho tem sido Famílias Fortes, Igreja Forte. Nós já falamos um pouquinho sobre a responsabilidade dos pais, temos tratado aos cultos falando em mensagens que são edificantes, que têm falado ao nosso coração, falado ao coração da família, tem exortado a família a tomar uma postura e aprender e a ser edificada através da palavra de Deus. E hoje eu queria trazer para vocês mais um estudo da palavra de Deus, e hoje nós estaremos refletindo a respeito da vida de um grande rei na história de Israel. Eu poderia dar, então, como início, como tema do nosso estudo, um tema a essa mensagem que seria Aprendendo com o Erro de Ezequias. Com isso, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês ou acessassem seu smartphone. Nós estaremos analisando 3 textos bíblicos, irmãos. 3 textos bíblicos, mas gostaria que vocês mantessem a Bíblia de vocês aberta no livro dos Reis, 2 Reis, no capítulo 20, nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 21. Quem quiser também estar acompanhando, marque aí na sua Bíblia 2 Crônicas, capítulo 32, e no livro também do profeta Isaías, no capítulo 38. Irmãos, esse texto a qual nós vamos falar hoje, tratar hoje, ele é um tema a qual nós precisamos refletir ou fazer então um estudo mais sistemático desses 3 textos bíblicos, porque são um texto, uma mensagem a respeito de uma pessoa, de um grande rei da história, porém ele é contado pelo próprio profeta Isaías, que era o profeta no tempo do rei Ezequias. E ele vem nos contar, nos ensinar, ou mostrar de uma certa forma, de um ângulo diferente a mesma história em 2 Crônicas, no capítulo 32. Fica registrado para nós essa história. Mas nós estaremos lendo o texto, então, de 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao 21. Estou utilizando aqui a tradução de Almeida Corrigida Fiel, e eu acredito que não vai ter muita diferença para a tradução dos nossos irmãos. Lembrando também, irmãos, aqui a introdução, antes de nós estarmos lendo o texto bíblico, é o seguinte: a história aqui, a introdução, ela é do rei, esse rei muito conhecido, a qual muitos estudiosos acreditam ser o 2º maior rei de Jerusalém após o rei Davi. Tanto é que é registrado em 2 Reis, no capítulo 18:5, o seguinte sobre esse rei: No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então falaremos um pouquinho dessa história, desse grande rei, um grande homem de rei, que é o rei Ezequias. Falaremos sobre a doença e a cura dele, e falaremos também um pouquinho a respeito do seu filho Manassés. O contexto aqui dessa história é o rei Ezequias. Rei Ezequias, todos nós sabemos, com a divisão do reino, ele foi o rei de Judá. Esse contexto da história qual nós vamos ler, que é a doença e a cura do rei, ele está contextualizado após a sua vitória, ou seja, quando Ezequias venceu a guerra contra o rei Senaqueribe, que era rei da Síria. E o rei Senaqueribe era um rei muito poderoso, um rei que estava dominando todos os demais impérios, destruindo ali Samaria e tantas outras cidades, a qual era também aliado, muitos deles aliados ao rei Ezequias, né, que era o rei de Judá. E esse rei Senaqueribe era um rei muito mau, ele amedrontou, colocou medo no rei Ezequias, e fez com que esse grande homem de Deus na história, a qual a Bíblia mesmo vai relatar, ele viesse a cometer um erro, a qual deixou consequências seríssimas na história, na família e também para o povo que veio
sucedendo, né, ao próprio rei Ezequias. Os irmãos hão de recordar essa história contada lá em Isaías, no capítulo 37 e 36, quando um anjo do Senhor matou 185.000 soldados assírios de forma milagrosa. Ou seja, esse contexto aqui da história que nós vamos ler, ele está no contexto da vitória do rei Ezequias sobre o rei Senaqueribe de uma forma extraordinária e milagrosa, porque o rei Senaqueribe naquela época, apenas o palácio a qual ele morava, onde ele comandava, era cerca de 20 vezes maior do que Jerusalém. Isso mesmo, 20 vezes maior do que Jerusalém. Era impossível para o rei Ezequias vencer aquela batalha. Ele só foi vencida só foi vencida aquela guerra, ou seja, em Deus. Foi o próprio Deus que venceu, destruindo aqueles 185.000 soldados assírios. Enquanto o anjo ele passou a sua espada e destruiu. Então, nós vamos ver qual foi o erro, qual foi o pecado, qual foi as consequências a qual um grande homem de Deus, que a Bíblia relata, cometeu e as suas consequências. E vamos tirar lições da história do rei Ezequias para nossas vidas, para que nós não venhamos cair nessas tentações, na fragilidade que ele viveu, e que a gente não venha colocar em prática esses erros na vida que o rei Ezequias colocou. Então, vamos à leitura bíblica. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 ao 21, está registrado assim. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Verso 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Verso 6. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Verso 7. Diz mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Ezequias faz uma pergunta. Então disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Isaías faz essa pergunta e responde ao rei Ezequias. No verso 10, então, disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Verso 11. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio do rei de Acaz, de Sol de Acaz. Naquele tempo enviou Berodaque-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhe deu ouvidos, e lhe mostrou toda a casa de tesouro, a prata, o ouro, a especiaria, os melhores ungüentos, a sua casa de arma e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhe mostrasse, nem sua casa, nem todo o seu domínio. Verso 14. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? Disse Ezequias: Vieram de um país muito remoto,
remoto, de Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado à Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda teus filhos que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio, no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Verso 20. Ora, o mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o arqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Ele perguntando ao profeta Isaías. Verso 21, então, ele disse: Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. E nós vemos que ele começa o seu reinado com 12 anos apenas de idade. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Um resumo aqui que nós podemos fazer, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é que no verso 1, o texto vai dizer que Ezequias está com uma doença mortal, qual nós vemos no versículo 7, que é um tipo de câncer, uma úlcera. Então, o profeta aparece para ele e manda ele colocar a sua casa em ordem. Aqui é o tema central da nossa mensagem: colocar a casa em ordem. Segundo, que ele recebe a mensagem do profeta para colocar a casa em ordem, pois qual seria o motivo? Ele morreria. Terceiro, ele chora. Ele não chora pouco. A palavra vai dizer que ele chora muitíssimo a Deus e lembra da sua fidelidade de seus feitos no verso 3. Alguns estudiosos acreditam que essa oração de arrependimento a qual o profeta a qual o rei Ezequias chora muitíssimo, está registrado no Salmo 116. Quarto, Deus ouve a oração e acrescenta mais 15 anos de vida e ainda o livro do rei da Síria, no verso 6. Quinto, Deus cura sua enfermidade, no verso 7, quando ele coloca ali, manda o profeta colocar uma pasta de figo, que era tipo um emplasto naquela ferida qual ele tinha, naquela úlcera, ou gastrite, e Deus usa aquele profeta de uma forma científica, usando da ciência, de um emplasto para curar aquela ferida. E o profeta é curado. Ezequias duvida da palavra do profeta e pede um sinal. Aqui começa a dúvida do profeta, do rei. O rei, que era temente a Deus, no momento a qual ele recebe aqui essa cura, ele começa a questionar ou a duvidar de que Deus tinha poder e que Deus realmente estaria com ele. Lembrando que Deus tinha prometido de curar, tinha prometido de curar a sua doença, Deus tinha prometido de acrescentar 15 anos de vida a mais para ele, e que Deus ainda ia restabelecer e livrar o seu reinado que estava para ser destruído da mão dos assírios, depois dos babilônicos. Ou seja, Deus já tinha feito uma promessa. 7. Isaías pergunta se ele queria que a sombra adiantasse ou retrocederia 10 graus. Nós vemos isso no verso 9. Então, Ezequias questiona que é fácil a sombra adiantar e pede para retroceder 10 graus no verso 9. Ou seja, ele continua não acreditando e questionando o profeta. O profeta Isaías, então, clama ao Senhor e o Senhor volta de forma sobrenatural 10 graus. Isso é visto no verso 11. E hoje muitos estudiosos também entendem que esse fator científico, ou seja, desse pedido do profeta, ele de fato mudou toda a estrutura do universo por conta de uma oração
ou por conta de um propósito de Deus e de o cumprimento de uma palavra de um profeta, que a sombra voltaria 10 graus. Depois Ezequias recebe a visita do filho do rei da Babilônia, porque ouvira que o rei estava doente, no verso 12. Ou seja, que ele cai numa armadilha. Nós sabemos que ele cai numa armadilha, no momento de fragilidade. O profeta já tinha alertado ele, já tinha dado oportunidade, mandando ele colocar a sua casa em ordem. Deus já tinha prometido que daria 15 anos de vida. Deus já tinha falado para ele que ia livrar da mão dos seus inimigos. Mas o rei Ezequias, ele cai numa cilada, mostrando para o seu maior inimigo todos os seus bens, tudo que ele tinha na sua casa, permitindo que o inimigo entrasse e descobrisse como eram os seus tesouros, aquilo que ele tinha herdado do seu pai, dos reinados anteriores. Então Ezequias também cai numa enrascada por conta da sua fragilidade. Ezequias revela todos os seus bens. Olha só no verso 14, toda a força de seu exército, tudo que tinha em sua casa, ele simplesmente revela realmente tudo para o seu inimigo. Ezequias recebe uma resposta do Senhor que tudo que ele tinha conquistado iria se tornar ou ser tomado pelo rei da Babilônia. Inclusive os seus filhos seriam levados como eunucos. Nós vemos isso no verso 18. Olha só, por conta de uma desobediência de um homem de Deus, de um grande homem de Deus, um homem que andava e era justo com Deus, por conta de um erro. Nós vamos ver esse erro. Qual foi o erro do rei Ezequias? Ele, depois de 100 anos, essa profecia vai se cumprir, e o profeta Jeremias vai falar sobre esse acontecimento dos filhos sendo levados cativos, o povo sendo levado a cativo à Babilônia. Então, e aqui já era profetizado a respeito disso, por conta de sua desobediência, por desobedecer a Deus. Ou seja, que as consequências de você não ouvir, de nós não ouvirmos, de não obedecermos à vontade de Deus em nossas vidas. Ezequias então questiona Isaías se em seus dias haveria paz e verdade, pois seus grandes feitos já estavam registrados no livro das crônicas dos reis de Judá. Versículo 20, ele começa a questionar a Deus. Eu já fiz muito, eu já venci. Ele achava que estava em posse, estava na sua mão as suas vitórias, que era o seu exército, o poder bélico que tinha ganho. Lembrando que era impossível para Ezequias ganhar qualquer guerra contra os assírios por conta do seu poderio bélico. Israel, Jerusalém, ali, o reinado, de Judá era muito pequeno, 20 vezes menor do que apenas o palácio do rei Senaqueribe, Então era impossível, mas ele ainda questiona o profeta, dizendo: será que não vai haver paz, não vai haver verdade? Já fiz muitas coisas, isso tudo já está registrado no livro das crônicas dos reis. Depois de Ezequias, no finalzinho do versículo 21, aliás, no final, no versículo 21, Ezequias dormiu com seus pais e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Irmãos, aqui é um grande resumo da nossa leitura bíblica e eu gostaria então agora de iniciar a exposição bíblica fazendo uma pergunta. Qual foi o erro do rei Ezequias? Qual foi o erro do rei Ezequias, um homem temente a Deus? Um homem que andou com o Senhor, fez e tinha um coração, assim como de Davi, um homem que era piedoso com a população, um homem que andava e conversava com as pessoas, era um homem que recebia os necessitados, um grande homem de Deus. Qual foi o erro do rei Ezequias? Por que falar disso? Porque, irmãos, geralmente esse texto a qual nós lemos, coloque a tua casa em ordem, ele é utilizado para falar que Deus, ele ouve as nossas orações, muda o seu coração em favor das nossas orações. Que nossas orações, elas movem e mudam a vontade de Deus. A maioria das vezes, esse texto é usado para dizer que Deus muda os seus planos para ouvir as nossas orações. Será mesmo? Seria isso verdade? Mas Deus não é imutável.
Se ele é imutável, Deus não muda. Ou seja, a imutabilidade é um atributo exclusivo de Deus. Se nossa oração, ela estiver realmente de acordo com os planos de Deus, então sim, Deus pode ouvir nossa oração, Ele pode responder a nossa oração. Mas Deus, por ser imutável, Ele não pode mudar, Ele não pode ir contra um atributo que é exclusivo dele. Será que Deus acrescentou então 15 anos de vida a mais para Ezequias por conta da sua oração? Será que foi a oração que fez com que Deus desse mais 15 anos de vida para o rei? Ou será que Deus tinha previsto algo? Ou será que Deus queria ensinar uma lição para esse rei? Então, para iniciarmos a reflexão, vamos analisar então 2 versículos bíblicos. O primeiro, em 2 Reis, continua no capítulo 20, é o versículo 19 e o versículo 20. Esse aqui é o primeiro. Ele, na verdade, não estava nem aí para o futuro. A grande verdade era que o rei Ezequias não estava preocupado com a sua descendência, não estava preocupado nem aí. É como se Ezequias estivesse dizendo o seguinte: quando eu morrer, vocês se virem por aí. Eu não quero saber de mais nada, o meu nome já está registrado na história. Versículo 20, versículo 19, versículo 20, vai dizer assim: Então disse Ezequias a Isaías, aqui já começa um problema, porque o profeta Isaías está advertindo o rei Ezequias e ele vai responder: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Olha só, ele não entendeu aqui a gravidade. Ele não entendeu a mensagem do profeta para ele. Ele questiona ainda a Deus se haveria, pois, paz no dia dele. Se haveria alguma verdade. O que o rei Ezequias queria, após o acréscimo de vida, na verdade, era curtir a sua vida. Já que Deus acrescentou mais 15 anos de vida, eu vou curtir. Eu vou viver a vida do jeito que eu quiser e que se dane as futuras gerações. É isso que ele estava dizendo. Versículo 20, continuando. Ora, o mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina, e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá, quando o rei assírio vai sitiar para destruir, ele faz esse feito, ele constrói, ele consegue esconder e criar aquedutos, são passagens de água para que a fortaleza, ou seja, Jerusalém, o reinado não ficasse sem suprimento de água. Aí ele vai falar, será que isso porventura já não está escrito, não está registrado? Será que isso tudo não é suficiente? Então o primeiro erro do rei Ezequias, irmãos, foi que Ezequias negligenciou a obra de Deus. Ezequias foi negligente, e ele não só negligente, como ele também se exaltou após a vitória que Deus tinha lhe dado. Isso nós podemos ver e é confirmado, por isso nós temos que ler os três textos bíblicos. Isso é confirmado em 2 Crônicas, no capítulo 32, no versículo 25, onde a palavra vai confirmar que Ezequias, o rei Ezequias, ele foi negligente e ele se exaltou em seu coração. Olha o que 2 Crônicas 32, 25 diz: mas não correspondeu Ezequias ao benefício, olha só, ao benefício, aos 15 anos, a tudo que Deus tinha feito, às vitórias que Deus tinha dado para ele, que lhe fora feito. Porque o seu coração se exaltou. Por isso veio o quê? A grande ira sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então, o erro, e o primeiro aqui que eu posso ressaltar, que o rei Ezequias, um grande homem de Deus, ele pode sim cometer erros. E o erro a qual um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus possa cometer, deixará consequências na nossa vida, na nossa parentela, na nossa família, na nossa geração. Assim foi com o rei Ezequias. Ele se exaltou achando que a vitória foi dada exclusivamente pela sua força, pelo seu poder, porque ele clamou perante o Senhor e Deus ouviu imediatamente. Deus
ele destrói aquele exército ali de Senaqueribe de forma espetacular, vamos dizer, né? Um anjo aparece e destrói 185 mil soldados assírios. Então ele se exalta em seu coração, ele acha que não precisava mais lutar contra ninguém. Agora, o rei Ezequias, ele cometeu outros erros também. Qual foi, no segundo lugar, o erro do rei Ezequias? Eu numerei algumas aqui para nós. É achar que era autossuficiente, ele se sentia autossuficiente. Só que ele se esqueceu que foi Deus quem lutou por ele. Não foi a força do braço do rei Ezequias, não foi seu poderio bélico, até porque não tinha. Ele não tinha como se proteger. Então ele foi uma pessoa que se sentiu autossuficiente, enquanto foi Deus quem fez, foi Deus quem lutou, foi Deus que deu a vitória, foi Deus que acrescentou vida, foi Deus que acrescentou saúde. E ele foi um desses erros também que o rei Ezequias, um grande homem de Deus, cometeu e que trouxe várias consequências. Qual foi o erro do rei Ezequias? Achar que não precisava mais se preocupar com o futuro. Colocar a tua casa em ordem é colocar e pensar no futuro iniciando dentro do nosso lar. Nós veremos a palavra hebraica, o sentido de colocar a casa em ordem, o que significa. Qual foi o erro do rei Ezequias? Duvidar de Deus no momento de sua enfermidade. Vemos isso no versículo 8 e o versículo 10. Ele duvidou por várias vezes do profeta Isaías quando Deus falou que ia curá-lo. Ele chega ao cúmulo de pedir algo sobrenatural, visto que ele já tinha experimentado a mão de Deus agindo na vida dele. Ele ainda questiona, ele ainda duvida dos momentos que Deus continuaria com ele na sua enfermidade. Então a sua fragilidade aqui também deixou ele frágil, e na sua fragilidade ele começou a duvidar de Deus, do poder de Deus. Esquecer quem era Deus e de o que Deus poderia fazer ainda por ele. Qual foi o erro de Ezequias? Não corresponder à bênção da saúde restabelecida. Ou seja, Deus acrescenta ali 15 anos ao rei Ezequias. E por último, e o mais importante, ainda no verso 1, não colocou a sua casa em ordem após a sua cura. Não colocou em ordem a sua casa após receber 15 anos de vida a mais, porque ele ia morrer. Será que Deus já tinha predestinado, previsto, e Deus estava testando o coração de Ezequias? Qual a finalidade de Deus mandar o profeta, mandar ele colocar em ordem a sua casa? Nós entendemos quando nós vamos contextualizar o hebraico, ou seja, essa palavra colocar a sua casa em ordem no contexto hebraico, nós vamos entender que ela tem a significância de orientar e ensinar sobre a sucessão do trono, ou a respeito das providências domésticas e privadas. Então Deus já estava prevendo que o rei Ezequias estava sendo omisso com a sua família, que o rei Ezequias não estava cuidando do seu lar, que o rei Ezequias não estava educando os seus filhos, e que o rei Ezequias estava esquecendo que haveria uma sucessão. Afinal, nós estamos falando de um reinado. Estamos falando de uma monarquia, onde o filho ele ficaria no lugar do pai, daria sucessão. E sabemos que o pai do rei Ezequias foi um homem perverso, um homem que não seguiu a vontade de Deus, um homem que cometeu idolatrias. Então, Deus, vendo a necessidade do rei Ezequias de colocar sua casa em ordem, Deus testa o coração desse rei e manda ele colocar a sua casa em ordem. Deus é bom com esse rei, Deus acrescenta vida, Deus manda o profeta lá profetizar, Deus faz obras extraordinárias na vida desse rei, mas esse rei não correspondeu àquilo que Deus tinha feito por ele. Ou seja, Deus já tinha visto que Ezequias estava negligenciando sua família.
E a mensagem de Deus para ele, na verdade, era, ou seja, discipule sua casa, discipule seu filho, prepare o seu filho para a sua sucessão, que seria o rei Manassés. Olha o versículo 21. Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Ezequias não fez nada disso. Ezequias não discipulou sua casa, não discipulou seu filho, não preparou o filho para a sucessão. Ezequias se preocupou em viver seus últimos anos negligenciando suas prioridades. E olha o que ele disse ainda. Em Isaías 38, no versículo 9 e 10, está registrado. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: Eu disse, no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? Olha só. No vigor da minha vida, olha só, Deus me acrescentou vida. 15 anos, será que eu tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? Eu tenho que me preocupar com meu filho? Preocupar? Nada, eu vou viver a minha vida agora, eu vou fazer o que eu tiver que fazer, porque eu só tenho 15 anos, então eu vou aproveitar a minha vida. É isso que o rei Ezequias fez. Ezequias falhou como pai. Ezequias falhou como rei. Não colocou sua casa em ordem. Ele aproveitou seus últimos anos não se importando com a sua descendência. Não se preparou. Ezequias não olhou para o futuro. Eu queria lhe fazer algumas perguntas, meus irmãos. Queria lhe fazer algumas perguntas. Amados, o que vocês fariam se estivesse no lugar do rei Ezequias? Se você soubesse que tivesse uma doença que seria morto, se você soubesse que iria morrer e Deus lhe concedesse mais 15 anos de vida, o que você faria se estivesse no lugar desse homem? O que você faria com mais 15 anos de vida? O que você faria se você soubesse que tem apenas 5 anos de vida a mais? O que você faria se um médico dissesse para você que você teria 30 dias de vida apenas? O que você faria? Colocaria sua vida em ordem ou colocaria sua casa em ordem? Ou viveria a vida dos seus sonhos? Aproveitaria como um filme que passou na televisão de um doente terminal que colocou na sua lista suas prioridades de curtir a vida? Viajar para determinado país, fazer determinada viagem, comprar aquele sítio, aquela fazenda, aquele carrão, gastar sua poupança. O que você faria se Deus tivesse lhe acrescentado 15 anos, 10 anos, 5 anos, ou se você soubesse que Deus tivesse lhe acrescentado 10 dias apenas de vida? O que você faria? O que você faria? Você obedeceria a Deus ou desobedeceria a Deus? E eu fiz uma pesquisa a respeito de pacientes terminais para poder dar uma resposta, mediante ao que eu faria, ao que você poderia fazer. E eu descobri que pacientes terminais, em fase aguda, no seu leito de morte, quando sabem que a sua vida está sendo retirada, não tem muito tempo, eu descobri que pacientes terminais não se preocupam com seus bens materiais, eles não se preocupam com seu dinheiro, não se preocupam com seu carro, eles não se preocupam com as suas viagens, com o que vão fazer, que vão aproveitar, que vão curtir, não se preocupam. Mas eu descobri que doentes terminais, eles se preocupam com o tempo que irão passar com a sua família. Eles se preocupam com a educação dos seus filhos, como que os meus filhos ficarão após a minha morte. Ou seja, eles se preocupam em colocar a casa em ordem, em fazer um testamento, em preparar a sua família. Doentes terminais se preocupam com o perdão que ele não liberou. Ele quer se reconciliar, ele quer fazer as pazes, ele quer pedir perdão, ele quer liberar perdão. Pessoas terminais, ele não se preocupa com os seus bens, com a sua vida, em curtir a sua vida.
Ele se preocupa com as pessoas que ele não amou nessa vida. Ele para, reflete, pensa quantas oportunidades ele poderia ter feito e ele não fez. E ele então, quando ele está doente, ele para pensar. E ele coloca a sua ordem, a sua casa em ordem, reconciliando, amando, preparando, para deixar um legado. Quais são as consequências de se perder as prioridades? Quais são as consequências de não colocar a casa em ordem como o rei Ezequias? 2 Reis 20, 16 ao 18. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no poço ou no palácio do rei da Babilônia. Ou seja, a consequência foi perder a família, perder seus filhos, deixar um legado de destruição para o reino de Judá, para o povo que foi levado cativo cerca de 100 anos após, um legado de sofrimento por conta de uma consequência, por conta do medo de um rei, mediante a um gigante chamado Senaqueribe. Esse homem, ao receber um milagre na sua vida, não preparou a sua casa. Perdeu sua família, seu filho. Os filhos de Ezequias foram levados de fato como eunucos. Versículo 18. Foram de fato, essa profecia aconteceu cerca de um século depois, e depois você pode estudar lá em Jeremias capítulo 15, do versículo 1 e 4, você vai ver que é contado e como foi horrível essa consequência. Ezequias perdeu todos os seus bens conquistados, inclusive a herança de seus pais, versículo 17. Tudo que ele tinha recebido de seus pais, as suas heranças, seus espólios de guerra, foi levado a cativo. Ele perdeu. Ezequias deu legalidade para o inimigo entrar em sua casa e roubar tudo que ele tinha. Aproveitou então da sua fragilidade, enviando um presente ao rei, e entrando em seu palácio e descobrindo todas as suas fragilidades, como entrar ali no reino, como destruir o reino, fazer um levantamento dos bens, da riqueza. Ele abriu mão, ele mostrou tudo que ele tinha para o seu maior inimigo. E o pior, sua negligência fez com que Manassés se tornasse o pior rei de Israel. Manassés foi o pior rei de Israel. Só para que vocês tenham ideia do quanto o legado negativo de um pai a não colocar a sua casa em ordem, a não obedecer a Deus, a um homem tirar das mãos de Deus os seus feitos e colocar na força do seu braço, um homem duvidar da voz dos profetas, um erro apenas, trouxe consequências horríveis. E lá em 2 Reis, no capítulo 21, nós vemos o que Manassés fez. No capítulo 21 a gente vai ver que Manassés fez tudo que o Senhor reprovava. Tudo que o seu pai tinha conquistado, Manassés, seu filho, fez ao contrário. A intenção ou a impressão que eu tenho é que Manassés detestava o seu pai. Detestava o seu pai. Ele reconstruiu os altares que seu pai tinha destruído aos ídolos. Ele prestou culto e se inclinou para todos os exércitos inimigos do seu pai. Ele fez aliança novamente com a Síria, assim como seu avô. Ele queimou o seu próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria, consultou os médios, consultava espíritos, provocou a ira de Deus e outra, fez o povo de Deus se desviar dos seus caminhos. Olha o que o rei Manassés fez. Ele não tinha exemplo dentro de casa. Ele não foi educado. Seu pai não colocou a casa em ordem.
Ele não foi preparado para ser rei. Mesmo com 12 anos, ele não foi preparado. Então nós vimos que um servo de Deus, ele pode cometer sim erros em sua vida. Ezequias era um grande homem de Deus, tanto diz a Bíblia em 2 Reis 8,5, eu repito, que nenhum dos reis antes ou depois dele andou tão perto de Deus como ele andou. Mas as consequências do seu pecado permaneceram. Assim como Gálatas vai dizer, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Mesmo que esse homem de Deus, esse grande homem de Deus, a qual a Bíblia diz que nunca houve, antes ou depois dele, um homem que andasse tão perto de Deus, mesmo que ele fosse esse homem, esse grande rei, bondoso, conquistador, destruidor de tudo que o seu pai tinha feito, colocou o povo para adorar o verdadeiro e único Deus, ele não, colocando a sua casa em ordem, trouxe consequências gigantescas para a sua família. O seu pecado, as suas consequências do seu pecado permaneceu. E eu pergunto a você, é necessário fazer perguntas. O erro de Ezequias acarretou uma grave consequência na sua família, na sua história de Judá. O cativeiro babilônico, na verdade, nasceu dentro da casa, dentro do ventre do rei Ezequias. Com a sua desobediência em não preparar o seu filho para herdar o seu trono. Então o cativeiro que nós vemos 100 anos atrás, depois do seu reinado, a destruição de Manassés praticamente, embora Manassés se arrependa no seu final de vida, nós vamos falar sobre isso, mas ele foi terrivelmente, o povo foi destruído, foi levado a cativo, viraram escravos por conta da desobediência. Não colocou sua casa em ordem. O cativeiro babilônico nasceu dentro da casa do rei Ezequias. E a pergunta que eu lhe faço, diante de todo esse mal, de toda essa consequência do rei Ezequias, diante de todo o mal que Manassés fez, poderia a graça de Deus alcançar aqueles que descem até as profundezas da degradação como Manassés? Poderia a graça de Deus alcançar homens que pecaram, homens que erraram, homens que foram péssimos exemplos, maus? Por quê? Porque normalmente nós achamos que há pessoas que são irrecuperáveis. Nós pensamos que filhos nas drogas, na prostituição já estão perdidos. Nós achamos que as pessoas que são más já estão perdidas. Nós achamos que há pessoas que estão fora do alcance da graça de nosso Deus. Mas a história de Manassés vai nos mostrar que não há poço tão fundo que a graça de Deus não possa ser mais profunda. Tanto é que a boa notícia é que a graça de Deus é maior que o pecado. Romanos 5,20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. 2 Crônicas 33, no versículo 12 e 13, vemos a oração e o arrependimento de Manassés. Ou seja, Deus perdoa, Deus restaura, Deus cura, Deus salva. Verso 16, verso 13, o pior dos pecadores. Então a graça, ela superabunda sobre o pecado. Não importa o quão você tem errado, meu irmão. Não importa o quanto você tem errado, minha irmã. Eu sei que a graça de Cristo, ela superabunda sobre o pecado e o seu erro. As consequências dos nossos pecados, elas permanecem. O pecado, ele é perdoado, assim como o de Manassés, assim como o de Ezequias foram perdoados. Mas as nossas consequências, as consequências de não obedecer a Deus, elas continuam. E já terminando, o que nós podemos tirar de lição, o que nós aprendemos com a história de Ezequias. Em primeiro lugar, que Deus perdoa nossos pecados, seja qual for,
porém as consequências serão colhidas. Gálatas 6:7. Tanto Ezequias quanto seu filho colheram os frutos de seus pecados. Em segundo lugar, Deus escuta nossas orações e sente compaixão de nossas aflições. Ele ouviu a oração, sim, do rei Ezequias. Ele não mudou porque Ezequias orou de forma bonita, eloquente, contrito de coração apenas, mas porque já estava no plano de Deus testar o coração desse rei, para que esse rei preparasse e colocasse realmente, de fato, a sua casa em ordem. Nós não mudamos o coração de Deus nas nossas orações. Se nossas orações elas estiverem de acordo com a vontade de Deus, que não muda, mas se tivermos nossas orações de acordo com a vontade e a centralidade da vontade de Deus, Deus não só ouve, como Ele também responde. Em terceiro lugar, devemos colocar nossa casa em ordem, cuidando de nossa família, de nossos filhos, em obediência a Deus. Porque os filhos são heranças do Senhor. Quando olhamos para esse texto, os filhos são heranças do Senhor, está dizendo que a herança é do Senhor. Nós somos administradores dos nossos filhos. Nossa responsabilidade é de educar, de amá-los no caminho do Senhor, ensinando o que é o caminho. Mas eles são a herança do Senhor. Eles são do Senhor. Nós administramos, nós cuidamos eles para o Senhor. Quarto lugar, se estamos vivos hoje, meus amados irmãos, considere que a misericórdia do Senhor, que as misericórdias do Senhor estão sobre nós. Ou seja, também são acréscimos de dias que nós não merecíamos. A misericórdia do Senhor é renovada todos os dias sobre nossas vidas. Se você está vivo hoje, agradeça a Deus. E faça uma pergunta: qual o propósito da minha vida? E qual é o seu propósito, meu irmão? Qual é o propósito da sua vida? Quinto lugar, nós aprendemos que devemos ensinar e preparar nossos filhos no caminho do Senhor com dedicação e amor. Ensinar e preparar nossos filhos no caminho do Senhor com dedicação e amor. Sexto lugar, que devemos ter cuidado com as pessoas que recebemos em nossa casa, pois o inimigo aproveita a nossa fragilidade para nos destruir. Cuidado quando você estiver frágil. É na nossa fragilidade que o diabo tenta nos destruir. Ele anda ao derredor. Ele sabe a nossa fraqueza. Ele sabe quando estamos frágeis, e é ali que ele vai agir. Ele vai agir na sua fraqueza. Sétimo lugar, que nossa vida é nosso legado para nossos filhos, e não só apenas para os nossos filhos, mas também para os nossos netos. Aproveite o máximo que você puder. Aproveite o tempo que você tem com seu filho, com a sua filha. Aproveite o tempo com seu netinho, com a sua netinha. É muito bonito ouvir quando o pastor Jacó fala sobre os seus netos, que ele cuida, que ele brinca, faz cabana. Como é bom como a minha netinha está em casa, de brincar. Aproveite, irmãos. Nós não sabemos quantos anos de vida Deus nos acrescentou. Nós não sabemos se temos um dia de vida, nem sequer. Não sabemos, não podemos acrescentar um dia sequer de vida, então aproveite hoje. Coloca a tua vida em ordem hoje, coloca a tua casa em ordem hoje. Reconcilie com aquela pessoa hoje, não deixe para amanhã. Aproveite a vida que Deus tem te dado. Agradeça as misericórdias de Deus. Agradeça a sua saúde. Se você está frágil, agradeça a Deus e pergunte para Deus: qual o propósito disso, Deus? Que a minha doença possa ter um motivo e um sentido para alguém, Senhor. Se não faz para mim, que ela faça sentido para alguém, meu Deus. Que ela seja testemunho.
Que minha fé no Senhor, mesmo na minha fragilidade, demonstre o poder do Senhor para outras pessoas que estão ao meu redor, que eu seja um testemunho do Senhor. E a mensagem final para mim e a mensagem final para você é: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa hoje. Aproveite a sua vida, aproveite a vida que Deus tem lhe dado, aproveite a vida da melhor forma possível, porém, não esqueça que a sua vida tem um propósito. Colocar a tua vida e a tua casa em ordem é a primeira coisa que Deus quer que você faça, porque a primeira igreja é a nossa casa. Cuide do seu filho, cuide da sua filha, eduque os seus filhos. Aproveite o seu tempo, cuidando, instruindo, edificando o seu lar, preparando o seu lar, porque nós não sabemos quantos dias Deus nos acrescentou. Que Deus nos abençoe, que essa mensagem frutifique ao coração dos irmãos, das irmãs, que traga reflexão e que o Espírito Santo aplique essa mensagem a todos os corações. Em nome de Jesus. Amém.